Salve os irmãos, Pai do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. Confesso que essa semana até tive uma esperança de fazê-la presencialmente, mas devido aos acontecimentos aí com o Supremo Tribunal, que foi fechado novamente as igrejas, nós fomos orientados a fazer online. Como sempre falo em todas as aulas, fazer online, fazer presencial, tudo está no controle de Deus. Se Deus permitir, fazemos presencial. Se Deus permitir, fazemos online. De qualquer forma, a palavra de Deus vai estar sempre sendo transmitida. Ele está no controle de tudo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por essa oportunidade de poder ministrar e ensinar o povo de Deus através da sua palavra. Senhor, de mim nada posso, não tenho capacidade nenhuma, mas, Senhor, tu podes, Senhor, abençoa, Senhor, teu santo, que o seu Santo Espírito possa falar através desse vaso e que a mensagem possa fazer mudança na vida de quem ouve. Te agradecemos por tudo, Pai. Ser conosco nessa aula, nos ensina mais um dia, Senhor. Te agradecemos por ter nos guardado até aqui, nos protegido de todo mal. Ser conosco nessa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula de hoje ela fala sobre o propósito dos dons espirituais. E os dons espirituais, ela é tema da revista do segundo trimestre, que é os dons espirituais e ministeriais. O propósito dos espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos na lição 2, o propósito. Todas as lições estão no nosso site, tanto no Facebook da igreja como no YouTube. É só procurar YouTube no próprio site. Você digita YouTube e dentro do YouTube você coloca Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Clicando no nosso logo aqui, você entra no canal. Se inscreve, clica no sininho, caso tenha novos vídeos, ele adiciona. E nas playlists você consegue ver todas as revistas, até as anteriores que foram publicadas online. E os cultos, algumas festividades. É bem interessante. Depois você dá uma passada lá e se inscreve. Então, hoje a lição 2, a leitura diária. Recomendo que os irmãos, queridos irmãos e amigos, irmãs, que entrem nessas leituras diárias, abram, pausem o vídeo, abram suas Bíblias e leiam. O provérbio, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 são os temas centrais dessa lição. Então, pare um momento, leia o capítulo 12, é pequeno, entenda ele. Depois, no capítulo 13, leia, entenda, fala sobre amor. No capítulo 14, fala sobre a ética do uso dos dons, leia com calma. E você vai se edificar bastante com essas passagens. E o importante é você ler e comparar com o que está acontecendo dentro da sua igreja. Porque você vai a sua régua é a Bíblia. Se o que está acontecendo na sua igreja for igual ao que está escrito na Bíblia, tá tudo certo. Se o que está acontecendo na sua igreja está diferente do que está escrito na Bíblia, tá tudo errado. Então, nossa régua moral, nossa régua espiritual é a Bíblia. Então, leia o primeiro capítulo 12. No versículo 12 fala a igreja é um só corpo. Fala da união dos membros. Diversidade de dons do Espírito. No capítulo 14, fala tudo que deve ser feito para edificação. Não existe um dom que não tenha um único propósito, e eu vou falar sobre isso, que é a edificação da igreja. No capítulo 12, fala sobre a unidade. No 13, fala exercendo a dor, os dons amorosamente. Você pode ter o dom que você tiver, que Deus pode estar te dando, pode te dar, mas se não tiver amor, não serve para nada. Vamos falar sobre isso. A manifestação do Espírito Santo e a sua utilidade. Então, o objetivo dessa aula é que as dádivas são presentes oferecidas pelo Espírito Santo aos cristãos, e somente aos cristãos. Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o cristão. Nós não temos os dons para ser uma classe especial de abençoados ou santificados. Não, não é para elitizar o cristão. Os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. É para o crescimento da obra.
Saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. A leitura bíblica de classe hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 8 a 11, e depois no 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 e 2. O versículo 8 fala o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dar a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? São palavras de ensinamento dentro da palavra de Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra de ciência. A palavra de ciência é a união entre a ciência humana e a ciência espiritual. É os dois fazendo parte para mostrar. Por exemplo, estou lendo um livro que é muito legal, recomendo, chama-se Em Defesa de Cristo. Recomendo esse livro, chama Em Defesa de Cristo. Tem um filme, o filme também é legal, recomendo assistir com esse filme aqui. E tem um livro, o livro é esse aqui, Em Defesa de Cristo. Esse livro, ele é um jornalista, esse livro é um jornalista, depois eu coloco nos comentários. E no qual esse jornalista ele é ateu. E ele tenta provar que as bases do cristianismo. E é muito bom, porque você tem uma perspectiva fora da fé. Existe a nossa fé, que nós cremos naquilo, e temos a parte científica. Deus deixou evidências científicas que comprovam diversas coisas. É muito bom mesmo, recomendo. Então, a outros é dada a palavra da ciência. Então, tem muitos, dentro desse livro, tem muitos doutores, muitos cientistas, arqueologistas, médicos, que, através da ciência humana, eles provaram que Cristo existiu, que foi ressurreto, e a fé cristã em si. Então, recomendo muito o livro. O cristão ele tem que ler, tá? Cristão que não lê é um cristão fraco, porque ele não lê, se ele não lê nem a Bíblia. Então ele tem que, como primeiro passo, ler a Bíblia. Se ele não lê nem a Bíblia, imagina ler outras coisas complementares. Então o primeiro passo de um cristão é ler. O mundo ele vai para uma ignorância absurda, onde ele está caindo em cima da não leitura. O cristão não pode fazer isso. O cristão tem que ler. Ler e ler muito. Ler principalmente a Bíblia, aquilo que ele segue. Ler a nossa como é, o Lucas sempre fala, nossa declaração de fé, temos que ler. Versículo 9. E a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, mesmo Espírito, o dom de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Quem dá os nossos dons? O Espírito Santo. 1 Coríntios 13. Apesar de tudo isso, o versículo 1 fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, profecia, ele tanto aqui tem o sentido de revelação, como também a mensagem do Senhor. Então, toda vez que vier a palavra profecia, significa a mensagem do Senhor. Pode ser tanto a mensagem bíblica como a mensagem de coisas futuras. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, Paulo ele dá um ensino muito bom no capítulo 13. O textório fala o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar ou desejar neles para a edificação da igreja. Então, para que serve os dons? Já nesse versículo. Para que serve o dom? É para mim? É para eu aparecer? É para eu crescer? É para eu... Não. Os dons servem para a igreja, para o crescimento da. Toda vez que falar edificação, imagina um prédio em construção, um muro sendo construído, tijolinho por tijolinho. Toda vez que a Bíblia fala edificação, Paulo está referenciando exatamente aos construtores, pessoas que fazem o muro subir, aos pedreiros, aos engenheiros. Então, a edificação da igreja é uma construção. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar. A palavra novamente, edificar.
Então, edificar, quando você lembra, ver edificar, significa um tijolinho em cima do outro. Então, é um muro, uma igreja. É o crescimento de um muro, o crescimento de um prédio. Edificar a igreja espiritualmente. O ponto central da nossa lição é que os dons são atuais e bíblicos. Não é algo que falam, algumas linhas teológicas falam que os dons só pertenciam aos apóstolos e não existe mais. Não. O Espírito Santo está até hoje, cuidando da sua igreja. E vai ficar até o dia que ele for retirado do mundo, no arrebatamento. Então, os dons são atuais. Qual é o real propósito dos dons espirituais? Sempre façam essas perguntas quando você vê algumas coisas que acontecem nas igrejas. Para que serve isso? Eu já vi na minha vida espiritual já algumas bizarrices gospel que eu sempre perguntei isso, fui ensinado a perguntar isso. Para que serve a pessoa ter dente de ouro? Para que serve uma pessoa dormir no espírito? Umas fenômenos. Para que serve a unção do riso? Para que serve a unção do cavalinho? Para que serve a unção do dibre? Para que serve isso? Sendo que todos os dons têm um propósito para a edificação da igreja, para o crescimento. Demonstrar que é mais santo que um outro, que um pode levitar que o outro, não. A maior profecia que existe é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nenhuma profecia, nenhum dom. O maior milagre que existe é a ressurreição de Cristo, onde está baseada a nossa fé. O maior milagre que existe é a salvação de alma. Então, sempre questione esses dons estranhos que aparecem. Qual é o propósito dele? Muitos são utilizados de forma interesseira e egoísta. Só quer arrecadar dinheiro, só quer arrecadar fama, só quer reaparecer no status do Instagram, no Facebook. As dádivas divinas não são concedidas pela graça. Desculpa, as dádivas divinas nos são concedidas pela graça e só podem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Então, todo dom usado, até mesmo para ensinar, não é para a minha glória. Pelo contrário, que eu diminua e o Senhor cresça. Todo dom, ensino, mensagem, profecia, é para a exaltação do nome do Senhor. Se o nome do profeta começa a aparecer mais do que o próprio de Cristo, tem coisa errada. Se você vai na igreja por causa do nome da igreja, tem coisa errada. Se você assiste, antes eu era depressivo, agora eu fui na igreja X, eu sou a igreja X. Ah, para! A igreja X não cura. A igreja X não faz cura depressão. Quem cura é o Espírito Santo. Quem cura é Jesus Cristo. Se o nome de Cristo não aparece, parece mais o nome da igreja, tem coisa errada. Se o nome do apóstolo parece mais do que o nome da igreja, nome de Cristo, tem coisa errada. Ah, eu vou na igreja do apóstolo A, apóstolo B. Não, eu vou na igreja ver Cristo. Ele é a mensagem, ele é o centro, ele é o meu meio, ele que me salva, é ele que me cura, ele que me liberta. Então, os dons, todos os dons, são utilizados para a santidade e exaltação do nome do Senhor. Para que, através disso, os membros do corpo sejam edificados, sejam estruturados, tenham solidez, cresçam espiritualmente. Igrejas onde Cristo não é o centro são igrejas fracas, com pessoas fracas. Fracas no sentido de mental, espiritual, bíblica. São pessoas que caem em coisa. Outro dia eu vi a pessoa fazendo jejum do WhatsApp. Eu dei uma respirada, porque assim eu tenho que respirar, porque senão eu falo besteira. Aí eu falei, Jesus, jejum do WhatsApp. Eu falei assim, o que que é isso? Explica para mim, ser. Ah, porque eu vou tirar aquilo que mais me incomoda. Eu falei assim, aonde está escrito isso na Bíblia? E foi desde quando o jejum é barganha? Eu vou fazer jejum para ganhar uma coisa. O nosso maior exemplo de jejum, eu vou abrir esse parênteses, é Jesus Cristo, 40 dias no deserto. E ele não estava barganhando nada, ele estava sofrendo por causa da crucificação que ele ia enfrentar. E estava tentando pegar um revestimento, tentando não, ele estava buscando um revestimento com Deus para poder suportar a cruz. Jejum não é barganha. E eu não tenho, e também não é dieta. Eu não vou fazer jejum só
de chocolate ou Coca-Cola ou de carne ou qualquer outra coisa, ou do WhatsApp, do Facebook. Para, isso é muita imaturidade infantil, é muita imaturidade de gospel. Então, os dons não são para elitizar o cristão. Você não recebe um dom para ficar, nossa, agora eu sou super saiyajin, super poderoso, super Power Ranger do cristianismo. Não. Quanto mais, a Bíblia fala, Jesus nos ensina que você quer crescer na obra, sirva. A pirâmide é inversa. Quanto mais você sobe, mais você desce. Jesus Cristo falou: dei-vos os exemplos. Estou lavando o pé de vocês. Vocês me chamam de mestre e vocês estão certos nisso. E eu, como mestre, estou ensinando a humildade a vocês, lavando os seus pés. Então, o próprio Cristo, Todo-Poderoso, se fez humilde, esvaziou-se de si mesmo, como diz em Timóteo. Esvaziou-se de si mesmo. E nós estamos enchendo por pequenas coisas como um pequeno dom. Tá errado. O verdadeiro dom cristão, a pessoa é humilde. Não são superioridade intelectual. Não significa superioridade intelectual. Bom, os tópicos dessa lição os dons não são para elitizar o cristão, edificando-se a si mesmo e aos outros, edificar todo o corpo da igreja. Os dons não são para elitizar o cristão. Paulo nos ensina, através da igreja de Corinto, eu acho que eu já falei isso na última aula, mas eu vou reforçar. A, a igreja de Corinto era uma igreja portuária. Se você ver aqui no mapa, o capital era onde hoje a gente entende como Grécia, né? Na Grécia Antiga e na Grécia atual. E a capital é Atenas, e a Corinto também aqui, ó, numa entrada. Por ser é como se fosse no Porto de Santos, para nós aqui em São Paulo. Não sei se você é de São Paulo que está ouvindo, mas como se fosse Porto de Santos, ou um porto de carga perto da sua cidade, se for uma litorânea. Para nós aqui é Santos, tem um em Itajaí, se eu não me engano, em Santa Catarina, e tem um no Nordeste que fugiu o nome. Mas é um porto. Imagina um porto onde todas as cargas e todo o comércio chega lá. Então, a igreja de Corinto era uma província romana, próximo de uma zona comercial, onde todas as pessoas que moravam lá viviam de um comércio e da troca de coisas. E naquela época o comércio era bem agressivo, então tinha de tudo, desde escravos, desde animais, desde comida, tinha de tudo. E principalmente tinha ladrão, muito ladrão. No sentido tanto de ladrão, de roubar as pessoas, muitos saqueadores, como também pessoas que enganavam os outros. Então, você falar naquela época, muitos estudiosos relatam isso, que você falar que era de Corinto, aí você já era malquisto. Ah, aquele cara é de Corinto, sabe? É ladrão. É como se fosse, imagina aquela área perigosa da sua cidade, que você fala, ah, fulano é de tal área lá, que é tudo bandido. Então já existia um preconceito regional em cima dos cidadãos de Corinto. E Paulo foi exatamente nesse local evangelizar. Primeira lição aqui: não é porque você tá. Existe um lugar que onde é dominado pelo tráfico ou por qualquer coisa bem absurda que a igreja não entra, a igreja entra. Quanto pior, onde a Bíblia fala que onde abunda o pecado, supera, supera a graça. Então, quanto pior o pecado, maior é a superação da graça. Quando vem ao arrependimento. E Paulo nos ensina exatamente isso. Ele foi lá evangelizar a igreja de Corinto, bem no coração mesmo da sociedade da época, bem do pior lugar que existia. Corinto é uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Ela era bem idólatra. E na segunda viagem de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo Paulo. Está em Atos 18, de 1 a 18. A comunidade cristã do apóstolo era feita por gentios e Paulo dedicou duas cartas a eles explicando. E a igreja de Corinto é uma igreja interessante. Ela tinha todos os dons.
O Espírito Santo concedeu àquela igreja todos os dons. Mas, compensação, era a igreja mais problemática que existiu na Bíblia. Então, tinha manifestação do Espírito Santo. é, Paulo até fala o seguinte: olha, não falta nenhum dom para vocês, vocês têm tudo. Mas, apesar de todos os dons, a igreja de Corinto era uma igreja fraca. Era espiritualmente uma criança, espiritualmente frágil. Então, por quê? Tinha problemas de todas as espécies da igreja de Corinto. Tinha divisões, tinha inveja, tinha imoralidade, tinha problema sexual lá dentro que Paulo teve que tratar. Teve brigas, dissensões, divisões. O culto era uma bagunça. Quando a pessoa começava a falar, um falava, as mulheres atravessavam o pregador, no tanto que Paulo dá até uma repreensão nisso. Não é porque ele era machista, não. É que existia o desrespeito ao orador. E Paulo dá uma correção nisso. A gente sempre vê na ótica trazendo um anacronismo com a cabeça de hoje, mas não, naquela época as pessoas tinham divisões de classe ou de condições de cada um. O homem falava, a mulher aprendia com seu marido em casa. Existia. No mundo gentil não tinha isso, era uma coisa sobre a outra. Não coloque dentro do cristianismo nem machismo nem feminismo. Esses dois não pertencem à igreja do cristão. No cristão não existe machismo, no cristianismo não existe feminismo. Aparta-se disso, são filosofias e ideologias malignas, os dois extremos. O cristianismo é um meio, cada um tem seu papel, sua função e seu objetivo na obra. E nenhum é maior ou menor que o outro. Mas isso é uma outra aula falando de família. Mas nesse caso aqui, as pessoas estavam atrapalhando até as pregações, atravessando o modo de falar, e Paulo corrige. Então, os dons do Espírito, apesar de concedido à igreja de Coríntio, era para edificar ela. Aí parece até um contrassenso, mas como pode uma igreja tão problemática, cheia de divisão, só tem imoralidade, tem pecados pesados aqui dentro, e mesmo assim o Espírito Santo está dando os dons? Tem gente falando em línguas, tem gente profetizando, tem gente curando, mas por quê? Não tem sentido nenhum. Claro que tem. Para que servem os dons? Os dons servem para edificação. O que que é edificar? É tirar a pessoa de um status de ignorância para um status de cristianismo mais avançado. É para isso que servem os dons. Os dons fazem você ter relação com o ministério e ensinar você a crescimento da igreja. E o maior exemplo disso era uma igreja problemática, para mostrar que essa igreja tinha que crescer espiritualmente. Como a sua, como a minha, como as nossas igrejas, devemos crescer espiritualmente. Então, mesmo uma igreja evidentemente cristã, ela pode ser ao mesmo tempo carnal e imoral e ter os dons. Por quê? Porque o Espírito Santo se preocupa com aquela igreja para que ela cresça, para que ela fortaleça. Só que, lá no Apocalipse, essa questão, depois Jesus Cristo vai pedir a conta. Falou assim: olha, vocês são cegos, vocês são nu. Por que vocês não estão se corrigindo? Lembra das cartas lá nas igrejas, igreja de Éfeso? Tem várias cartas lá na frente, em Apocalipse, onde o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele cobra das igrejas. E aí? Tô vendo suas obras. Vocês vão se consertar ou não vão? Mas antes disso, ele dá ao Espírito Santo a oportunidade para a igreja crescer. Então, Paulo chama a igreja de Corinto de carnal e imatura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, irmãos, não pude falar por espirituais. Então, assim, Paulo chegou lá na igreja de Corinto e tentou falar do Espírito Santo. Mas ele viu que era um bando de criança. Ele falou: ó, tentei falar espiritualmente com vocês, mas vocês não têm capacidade para entender isso. Mas como carnais, porque vocês ainda são meninos em Cristo. Então ele percebeu assim: vocês são crianças, então eu não consigo falar coisas mais pesadas para vocês porque vocês não entendem. Então o que eu vou fazer? O 2, eu vou criar vocês com leite, coisas básicas, ensinar o básico: salvação, liberdade, arrependimento, mudança de vida, batismo, jejum, coisas básicas. Vou ensinar os básicos.
E não com carne. Eu não vou falar de guerra espiritual com você porque você não entende ainda. Como está em Efésios, né? Guerra, armadura. Isso é só avançado, você não entende isso. Então, primeiro você vai se consertar com leite. Depois você vai para carne. Porque ainda não podereis, nem tampouco agora podeis. Então, Paulo dá aquela chinelada, né? Dá aquela chinelada nos irmãos de Corinto, fala assim: olha, vocês são um bando de criança. Então, como ainda são carnais, ao 3. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, vocês são um bando de moleque. Então eu vou dar-lhe uma chinelada moral e vou ensinar o básico para vocês. Quando vocês crescerem, eu começo a falar de outras coisas. Então Paulo se preocupando com a igreja e tentando ensinar para ele. Infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas precisam voltar e aprender o básico. Qual é o básico? Mensagens cristocêntricas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. O teu carro não te salva, o teu dízimo não te salva, a tua placa não te salva, a igreja ABC não te salva, o apóstolo ABC não te salva. Quem salva é Jesus Cristo. É o básico do cristianismo. Entender isso, você começa a entender porque tem os dons. Então Deus levanta pessoas com dons, mesmo numa igreja dificultosa, numa igreja difícil, para que a igreja cresça. Então cria-se professores, cria-se mestres, cria doutores, cria profetas. Profeta no sentido de mensageiros da palavra, que pode ser tanta mensagem bíblica num púlpito ensinando, está errado, está certo, é dessa forma, é desse jeito, pode isso, pode não aquilo. Não palavras de um homem, palavra da Bíblia. Doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica? Aquilo que está dentro da Bíblia que te leva para o céu. Não é costume, é Bíblia. Costume é outra coisa. Varia de situação, região e época. Bíblia é aquilo que salva. É o que transforma o homem. É aquilo que geralmente te incomoda. Doutrina te incomoda. Porque ela faz você refletir o seu estado de espírito e leva você à autoexaminação, como diz em Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 30, lá da Santa Ceia, que a gente lê toda a Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Como você pode ter essa autoexaminação? Através da palavra, através da mensagem, que ela chega em você, ela te dá a bordoada na cara, e você fala, acho que eu pequei. Vou me examinar. É, pequei. Senhor, me perdoa. A examinação, examine. Então, a doutrina é isso. Então, Deus levanta pessoas para que seja a igreja seja edificada. Então, a proclamação da palavra se fazia necessária na igreja de Coríntios. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas precisava crescer. E é exatamente por causa disso. Hoje, todas as igrejas têm bastante, mas estão assim, ó, divididas. Aí o coitado do pastor falando, irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. O pior é quando o pastor está envolvido. Ou quando todos estão envolvidos. Aí fica uma bagunça. Aí tem que vir novamente o Espírito Santo levantando pessoas, profetas, e consertando, ajustando, expondo o pecado, expondo tranqueiras, ensinando através da escola bíblica dominical, do culto de doutrina, através de professor, através de lições, através de exemplos, através de cultos de oração, e o Espírito Santo falando, e vai tratando, e vai edificando, e a pessoa vai entendendo que ela está errada. E a igreja vai agora se higienizando espiritualmente. Então, nós aprendemos que as manifestações espirituais são propriamente, não são indicadores que a igreja está espiritualmente sadia. Pode ser o oposto. Quanto mais dons numa igreja, pode ser que aquela igreja precisa muito, porque ela precisa ser higienizada, ela precisa ser limpada, ela precisa ser pura, como uma noiva de Cristo. Onde a igreja predomina muita inveja, muita contenda, muita divisão, ela está longe de ser chamada espiritual. Como que eu sei que uma igreja está espiritual? É muito simples. É quando você vê os frutos do Espírito. Quando você vê uma igreja de paz, uma igreja de amor, uma igreja de mansidão, uma igreja de fé,
uma igreja de longanimidade, ela suporta, mesmo com as portas fechadas pelo ministro Supremo, ela continua em pé. Mesmo que feche a internet, nós continuaremos em pé, porque nós temos frutos, nós temos raízes. Não é por causa de uma pandemiazinha que nós vamos para largar Cristo. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade, maior as pragas, mais eu estou aos pés de Cristo. Isso é uma igreja sadia. O dom não é um sinal de superioridade espiritual. Não é porque eu estou ensinando os irmãos que eu sou melhor do que os irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário. Que o Senhor cresça e eu diminua. Como diz João Batista. Que ele cresça. Ele é o foco. Ele é o principal. Eu sou só um mensageiro aqui. Passei. E nunca nem vocês vejam meu rosto, nem vejam meu nome. Porque não importa quem é que está falando. O importante é a mensagem. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são e por isso são mais espirituais que os outros. Todavia, o dom do Espírito são concedidos pela graça. Ele dá a quem quer, da forma que ele quer. E por ser resultado da graça divina, não recebem tais dons por méritos próprios. Eu não virei professor porque eu quis. Pelo contrário, estava no canto do final da aula. Me chamaram um dia. Falou, você vai ser professor. Eu falei, mas não sei nem falar. Falou, nós vamos orar e o Senhor vai abençoar. Estamos sentindo. E o Senhor abençoou, abriu minha mente. Eu já contei isso uma vez. E estamos aí, não sei nem quanto tempo, já nem conto mais. Mas para a glória de Deus, que Ele cresça e eu diminua. Como tem outros dons, outras pessoas com outros dons. A mensagem de Jesus tem que ressoar através dos dons e convencer as pessoas que os dons não são uma garantia de espiritualidade, são só um meio de edificação da igreja. Desculpa. Porque muita gente é um fariseu hipócrita. Olha esse exemplo da mulher. Ela critica a faxineira, desconsidera, desqualifica porque ela está numa classe social abaixo dela. Ela classifica e não tem amor ao próximo e chama qualquer uma pessoa que está na rua de vagabundo. Ela desclassifica a pessoa diferente dela, se é gorda, se é magra, se é branca, se é negra. Ela é racista, ela é hipócrita, ela é xenófoba. Xenófoba. Não, não é xenófoba, só fugiu a palavra. Bom, pessoa que faz xenofobia. Aí depois ela vai na igreja e fala: Deus, eu te amo. Jesus é bem claro, fariseu, primeiro limpa o seu interior, para que o seu exterior se torne limpo. Mateus 23, 26. Mateus 23, 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo do prato, mas o interior está cheio de rapina, cheio de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o teu interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, em vez de você perder tempo julgando os outros, vai se julgar. Esse é o diferencial do cristianismo puro. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo defeito em mim, não nos outros, é em mim. Eu vejo defeito em mim. Mas eu fico com medo de eu tenho que corrigir, eu tenho que buscar estar mais próximo de Deus, porque eu sou cheio de defeitos. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais fica claro o quanto não é pela graça que eu sou salvo. Então vai pedindo, Deus, tem misericórdia, me transforma, me ajuda a ter os frutos do Espírito, me ajuda a ter paz, me ajuda a ter mansidão, me ajuda a me afastar daquilo que te afasta de ti. O dom não é sinal de superioridade. E muita gente vai ser, naquele dia, sentenciado. Peguei esse texto de um livrinho antigo de evangelismo, que esse personagem João chega na presença de Jesus e Jesus fala: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seu gênero. Ele fala: Mas não, pera, você não pode fazer isso, é injusto. Eu atentei a todas as coisas, olha o que eu fiz na sua obra. Mateus 7, 22 e 23 fala: Muitos me dirão naquele dia: Nós não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que interessante. Eles tinham dons, mas ao mesmo tempo eles não estavam salvos. O dom era para que eles pudessem aprender com aquilo e buscar a santificação. Mas eles não tinham parte com Cristo. Por mais que executassem a obra de Deus, por mais que fizessem a obra de Deus, Jesus até fala: eu nunca vos conheci. O que quer dizer isso? Eu nunca estive aí, eu nunca morei aí dentro de você. Você buscou glória para você mesmo. Você buscou glória para a tua igreja. Você buscou glória para o nome da placa da tua igreja. Mas não para mim. Eu nunca tive aí. Nunca fui o centro. Então, todos os dons que nós temos na igreja, você tem que ver, o dom é Jesus é o centro do meu dom. Eu ensino porque Jesus é o centro do meu ensinamento. Eu canto porque Jesus é o centro do meu canto. Eu falo profecias porque Jesus é o centro da minha profecia. Eu prego a mensagem porque Jesus é o centro da minha mensagem. Ele está no centro. Ou eu prego outras coisas? Ou eu canto outras coisas? Eu ensino outras coisas? Então, o dom não é uma superioridade, pelo contrário, é inversamente proporcional. Quanto mais dom você tem, mais você vai ser cobrado. E quanto mais você vai ser cobrado, mais você tem que entender a humildade. Que aquilo foi dado a você para ensinar, para a edificação da igreja. E que ele cresça e eu diminua. Os irmãos agraciados com dons da parte de Deus não são mais espirituais que os outros. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então, deixo a pergunta para vocês: o que precisamos fazer para receber os dons espirituais? A santidade é uma condição para o recebimento dos dons? Deixa você pensar aí um minuto, enquanto eu tomo água. O que precisamos fazer para receber os dons espirituais? A santidade é uma condição para o recebimento de dons? Ela ajuda, mas nós aprendemos através de Coríntios que não. O dom ele é dado para o crescimento e edificação da igreja. E mesmo uma pessoa que não esteja em condições, ela pode receber o dom. Mas é exatamente para que ela desenvolva, para que ela cresça. Os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo para edificação da igreja. Então, mesmo uma pessoa que não tem condição, ela pode receber um dom do Espírito Santo. Mas para quê? Para que ela aprenda com aquele dom, que ela cresça, que ela fique matura, que ela seja mais firme, que ela tenha raízes, para que ela possa ajudar os outros em volta dele a crescer também. Para receber essas habilidades, basta crer e pedir com fé. Os dons são presentes divinos e frutos da misericórdia do Pai. É graça de Deus. Quem dá é Ele, quem toma é Ele. A parábola das dracmas, Deus deixou dinheiro com cada um dos seus administradores, Ele deu dom para cada um. Todos nós podemos receber dons. Só que uns vão trabalhar para crescer os dons, o outro vai enterrar na terra. Enterrar na terra é uma redundância, ele vai enterrar. E depois o próprio Cristo vai pedir: e aí, o que você fez com os dons que eu te dei? Então, mesmo que você seja no momento fraco espiritualmente, e Deus te dá um dom, é para você crescer e multiplicar aquele dom, fazer ele desenvolver, buscar o crescimento espiritual, porque ele vai ser cobrado. O que você fez com esse dom que eu te dei? Então, a síntese do objetivo um, do tópico um, é: os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser utilizados para elitizar o cristão. Ó, senta aqui, irmão Fernando, porque eu sou professor da escola dominical, só tem uma mesa separada do membro. Se fizer isso comigo, eu nunca mais volto na tua igreja. Já acho ridículo ter que separar a mesa por causa de cargo. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu vejo Jesus do povão. Jesus no meio do povo, no meio do casamento de Caná.
Lá no meio. Ninguém nem não tem uma mesa separada para ele. Apesar de ele ter toda a sua honra, mas ele estava no meio do povo. Não é porque você tem um cargo, um dom ou uma função na igreja que você é elite. Não. A nata da igreja. Ai, quantas vezes eu ouvi isso? Deu ânsia de vômito. A nata, porque somos a nata da igreja. Só se for a nata do leite. Porque a nata da igreja é Cristo. Ele é a nata da igreja. Porque ele é a cabeça. O resto é tudo corpo. Tudo membro. Nenhum membro é mais importante que o outro. Como eu falei, dá um chute no dedinho ou acerta o dedinho na quina que você vai entender o significado de membro. Nenhum membro é mais importante que o outro. Tira um membro pequenininho do teu corpo para ver o desequilíbrio que fica o teu corpo. Uma coisa pequenininha. Como eu falei, tem uma amígdala dentro do no nosso ouvido. Não é bem uma amígdala, mas tem um negocinho bem pequenininho que ele é responsável por você ficar em pé. Onde dá, quem tem problema nele tem labirintite. A pessoa não consegue nem ter o equilíbrio de ficar em pé. É uma coisa tão pequenininha. Então, um corpo da igreja é a mesma coisa. Todos são corpo, todos são membros do corpo, cada um tem a sua função. Como Paulo fala, o olho não pode falar assim, olha, deixa eu ser mão. Ou nem a mão fala, deixa eu ser olho. Não, um seja mão, outro seja olho. Ou falar pro pé, não preciso de você, vou te cortar. Ah, tira o pé para ver o que acontece. Então, os dons do Espírito não são para elitizar o cristão. Se você vê alguém se aparecer porque tem um dom, foge dele. Você já aprendeu certo. Vai ler na Bíblia, capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. Edificando-se a si mesmo e aos outros. Eita, queria falar disso. Paulo fala no capítulo 14 de Coríntios, versículo 4, que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O apóstolo, ele não proíbe você falar em línguas estranhas. Mas ele fala que existe uma ética para falar línguas estranhas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é como você quer. O Espírito Santo não é um espírito de bagunça. Não é para você ficar fazendo aviãozinho ou rodopiar que nem um centro de macumba. O Espírito Santo te dá os dons, principalmente o dom de língua, para que você possa falar em espírito com ele. Mas todo dom de língua é para edificação própria. Então, quando você começar a falar em línguas, fique no seu cantinho. Se não houver intérprete, você senta e fica quieto. Fala você quietinho lá no espírito. Agora tem gente que começa a falar em língua e começa a fazer aviãozinho na igreja. Começa a voar para lá, voar para cá, rodar, fazer centro de umbanda. Tem coisa que parece centro de umbanda. A pessoa fica girando tipo peão. Isso não é bíblico. Isso não está escrito. Se você duvida, lê Coríntios 14. O dom de língua é para edificação, é uma conversa entre você e o Espírito Santo, para você e Deus, para edificação própria. E Paulo fala: levantou um, levantou dois, não tem intérprete, senta. Porque o dom de línguas ele é utilizado para edificação própria. Então você não pode usar o dom de línguas para falar no microfone. E que nem esse aqui está mostrando aí o chapapapapá e está falando ser uma metralhadora de língua no. Aí o outro lá também. Ninguém entende nada. Paulo, ele não proibiu você falar em línguas. Não é que é proibido falar em línguas. Mas tem que fazer de maneira devocional. O cristão batizado com o Espírito Santo, ele edifica-se o relacionamento com Deus pessoal. Capítulo 14, versículo 4 de Coríntios. Onde está isso, irmão? Na Bíblia. Vai ler. Primeiro copia, cara. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Beleza? Até aqui nós entendemos. Porque ninguém o entende. Realmente, falar em línguas ninguém entende. Em espírito fala os mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. A palavra profetizar aqui significa mensagem do Senhor. Em algumas traduções, versículo entre a nova linguagem, nova tradução linguagem de hoje, o árabe, ele fala o seguinte: é, porém o que anuncia a mensagem de Deus.
Em algumas traduções mudaram para mensagem de Deus. É a mesma coisa. A profecia é uma mensagem de Deus. Pode ser a mensagem bíblica como uma mensagem de algo futuro. Toda vez que fala profetiza, significa mensagem. A palavra de salvação. A palavra de Deus, a mensagem de Deus. Não é só o eis que eu te digo, não é isso. É mensagem, é tudo. Então, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que ele está falando? Falar em línguas é bom, edifica você, mas falar a mensagem do Senhor é maior. Aí ele está colocando pesos e medidas aqui nos dons. Então ele está falando que aquele que fala em línguas edifica-se é só a você. Aquele que fala a mensagem do Senhor fala para que os outros entendam e se arrependam. Ele fala assim: eu falo muito mais em línguas. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Ele falou: eu quero que todo mundo fale em língua. Mas muito mais, ele falou: muito mais que vocês profetizem. O que entreguem a mensagem de Deus. Então, assim, mais do que falar em língua, eu quero que você fale a palavra do Senhor. O 4 fala aqui, ó, que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que ele está falando? Não adianta você ter um culto de 2 horas, todo mundo falando em língua, e ninguém entendeu nada. É muito preferível você ter um culto de 10 minutos de mensagem, mas todo mundo entendeu, do que você ter 2 horas só de língua. Porque as pessoas só se edificaram a si mesmas e não ao próximo, não à igreja, não ao crescimento da igreja. Não estou falando que o dom de língua ele iria desqualificar. Não, não é. Ele é você falando com Cristo. Isso é muito importante, mas é só entre você e Cristo. Então não tem sentido sair berrando para lá e para cá, correndo na igreja, fazendo aviãozinho, dando duplo carpaccio ou por piruleta, ou ficar rodando que nem um peão para demonstrar uma santidade exagerada. Sendo que Paulo te ensina e fala assim: olha, calma, não é assim não. Então, falar em línguas edifica-se a si mesmo, mas ele quer pregue o evangelho, quer edificar-se. Orar ou falar em línguas proveniente do Espírito Santo é uma bênção, é espiritual, é um dos dons, mas ele não pode ser usado de maneira errada. Um exemplo da maneira certa é a pessoa começa a falar em línguas e o outro traduz. Vamos dar um exemplo. A pessoa começa a falar alguma coisa, vou usar aqui um choromanés, por exemplo. Né? Não é que eu estou falando, mas é o que está escrito ali. Tem gente também que fica com frases repetidas e acha que está falando em língua, tá? Você não está falando em línguas. Você só está repetindo algumas frases que você decorou. Isso não é falar em línguas. Falar em línguas é totalmente diferente. Então não adianta você falar palavras ou sequências de fonéticas que são repetitivas e parecem um aprendiz lendo. Não, não existe isso. Falar em línguas é totalmente natural. E tem diversas formas. Então, um exemplo, a pessoa fala em línguas e o outro interpreta. Por exemplo, até para uma língua estrangeira. Um Alacabá, por exemplo, se o Deus é grande. Como eu já vi, uma pessoa levantar e falar em línguas. Uma característica muito que eu passo para os irmãos que eu vejo toda vez que o Senhor vai passar a mensagem é que pode ter 5 pessoas falando em língua. Quando vai chegar a mensagem de Cristo, é Deus falando, as outras param imediatamente. Existe um silêncio na igreja e fica prestando atenção somente naquela que está falando com a presença de Deus. Existe ordem. Quem é espiritual já se ligou, percebe isso. Aí levanta, ou a própria pessoa que está falando interpreta, passa a profecia, ou uma outra pessoa levanta e passa a profecia traduzindo aquilo que ela está falando. Eu já vi isso também. Então, o dom de línguas ele é importante, mas o melhor é o dom de profecias. Mas o dom de profecias também não pode ser exagerado como aquele lá do anjo da morte do dia 30 de março. Aquilo ali é palhaçada. Então, assim, a maior profecia que existe, a maior profecia que existe é o que essa moça está fazendo aí, ó. A Bíblia. Você quer? A maior profecia que existe é a Bíblia. Você quer saber coisas futuras? Leia a Bíblia. Lá tem tudo que vai acontecer no futuro. Ah, mas tem? Tem. Vai lá em Apocalipse. A maior profecia que existe é a Bíblia. Não existe profecia maior do que a Bíblia. Deus faz alguns pontos, menciona algumas coisas, mostra algumas coisas, sim, ele mostra, mas a maior que está tudo escrito.
Os cristãos de Corinto falavam línguas, exerciam vários dons pro ar, mas parece que eles se preocupavam, não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Eles tinham os dons, mas não tinham o mais básico deles, que é o amor. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm uma razão de existir. Você tem dom, existe dons para uma razão, para edificar a igreja e a vida do outro irmão. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar, tem gente que ainda tem a ilusão que consegue barganhar com Deus. Parece que você acha que é McDonald's a igreja. Você vai lá, me vê 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, de bênção. Você acha que você barganha com Deus? Você não entendeu nada do evangelho. Nós somos pó. E tudo que é dado para nós é misericórdia. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Ele está no controle de tudo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender isso. Então, para de buscar essas coisas materiais. Ah, não quero casa. Claro que eu quero. Mas isso não é. A Bíblia fala buscar primeiramente o reino de Deus. As demais coisas. Significa, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu te dou quando eu quiser. Então, não adianta ficar fazendo um sentido de espiritualidade. Nossa, fui numa igreja que o fogo caiu. Ficou todo mundo falando em línguas. Eu já peguei uma pessoa que falou isso pra mim. Eu falei assim, aonde foi lida a palavra da mensagem? A pessoa, não lembro. Tá. E qual foi a mensagem da pregação? A pessoa, não lembro. Eu falei assim, então esse culto não serviu pra nada. Porque você não prestou atenção na mensagem, você não entendeu a mensagem e ela não fez mudança na tua vida. E a mensagem não conseguiu entrar no seu coração ao ponto de mudar a sua vida. O que você viu foi só pessoas edificando-se a si mesmo. Não confunda. A maior pregação que existe é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. As pessoas acham que uma igreja em silêncio é uma igreja fria. Para mim, uma igreja em silêncio é uma igreja que está prestando atenção. Os irmãos bereanos, e Paulo destaca eles nas cartas, que quando Paulo falava, eles pegavam as escrituras e falavam assim: deixa eu ver esse negócio aí que você está falando, Paulo. Ah, Isaías falou? Deixa eu lá ver Isaías. Isaías 53 falou mesmo de Jesus. Ah, não vai quebrar nenhum ossos? Salmos também falou de Jesus que não ia quebrar mesmo. Olha, realmente, os Messias já vêm falando. Olha, Moisés falou que vai vir uma pessoa maior que ele. Então, a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Questione os profetas, baseado na Bíblia. Admira, o pastor da minha mãe, tem um pouco de contato com ele, mas ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala assim: quer profetizar na minha igreja? Profetiza, mas amanhã eu tô lá tomando café na tua casa. O que ele quer dizer com isso? Eu quero conhecer sua vida. Quero conhecer você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Quero conhecer você. Você está falando aqui a mensagem de Deus, quero ver sua vida. Quero ver se você está falando exatamente aquilo que você está falando. Senão você é só um hipócrita. 1 Coríntios 14, 2, e eu quero deixar isso bem claro que os irmãos depois leiam o capítulo 14 e entendam. Quem fala em línguas estranhas edifica-se somente a si mesmo. Ele fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Ele está falando coisas com o Espírito Santo, mas só entre ele e Deus. No entanto, que próprio Paulo fala no capítulo 14. Quer ver? Vamos ler o capítulo 14. Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que ele está falando aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 14? Que se ele ficar falando só em línguas, vamos supor que eu estou falando só em línguas, o espírito está se edificando, mas o meu entendimento, que é o meu cérebro, espírito em verdade, meu entendimento, não está entendendo o que eu estou orando, porque nem eu estou entendendo o que eu estou orando. Então, isso está sem fruto, não tem o que significa, não está crescendo nada. O que ele fala? O que fareis então? Orarei com o espírito, mas também orareis com entendimento. Então, assim, Deus, eu estou orando em espírito com o Senhor, me ajuda a entender o que eu estou orando. Cantarei em espírito, já vi pessoas cantando em línguas. Conheço uma pessoa que canta em línguas. Mas também cantarei em entendimento. Eu também tenho que entender o que eu estou cantando.
Porque ele fala o seguinte: se chegar um indulto, uma pessoa, o que que é um indulto? Um falta de conhecimento, uma pessoa que não aprendeu ainda e vai lá num culto. Imagina a pessoa que não está querendo aceitar Jesus, vai lá num culto e todo mundo está falando em língua. Ninguém está entendendo nada, nem os que está falando e nem o que está ouvindo. Como que essa pessoa vai conhecer Jesus Cristo se a palavra não foi pregada a ele? É isso que Paulo está falando. Então ele não está falando não é que não é para falar. Pode falar. Mas peça que Deus ajude que você tenha a interpretação e entenda o que está falando. E muito mais do que só falar, é pregar o evangelho. Então, dê mais margens no seu culto, na sua igreja, para a pregação. Tem igreja que só tem louvorzão. Não. O maior mensagem é a pregação da palavra. O resto tem que ter, mas é secundário. E ele, Paulo, fala assim: eu falo mais línguas que vocês. E tô aqui te ensinando. Então para de querer aparecer, porque, olha, nossa, eu falo em língua, eu sou super santo. Você não fala em língua, então você vai para o inferno. Para, não é isso. Os dons são feitos para a edificação da igreja. Paulo fala no 19: todavia, antes eu quero falar à igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Olha a comparação que Paulo fala. Eu prefiro falar 5 palavrinhas para vocês: Jesus cura, salva, liberta e transforma, do que falar 10.000 em línguas estranhas. E ele fala assim: para de ser criança. Não sejais meninos. Eu já vi gente quebrar banco, já vi gente rolar no chão, já vi gente perder a roupa. Isso é meninice. O Espírito Santo, ele dá os dons. Mas a pessoa tem condição de falar com Cristo, controlar, se sentar num cantinho, não atrapalhar a mensagem. Uma vez eu vi um pastor que estava pregando, aí levantou uma pessoa falando em línguas, a pessoa foi lá, tirou o pastor, deu um empurrão, tipo jogo de corpo mesmo, igual de futebol. Deu um empurrão no pastor e começou a falar um monte de coisa no microfone. Aí o pastor da igreja, né, levantou, tomou o microfone e falou: senta. Chama-se discernimento dos espíritos. Um outro dom muito importante. Ele falou: senta. A maior mensagem é a pregação e você está atrapalhando. Senta em nome de Jesus e fica quieto. A pessoa murchou, sentou. Teve outra que começou a voar, falou: pastor, falou: senta. Não é para ficar voando. Você está chamando a atenção desnecessária, sendo que a mensagem é a maior atenção aqui. Então, existe ordem e decência no culto. Não é um centro de umbanda, todo mundo fica rodando que nem um doido. Parece o roda-roda do Silvio Santos. Não, não é isso. Existe ordem e decência. Leia o capítulo, entenda cada versículo e compare com a tua igreja. Se tiver diferente, está errado, porque a Bíblia está certa. Nós estamos errados. Se o seu método de cultuar a Cristo está diferente da Bíblia, você está errado. A Bíblia não está errada. Você está errado. Eu estou errado. Nós estamos errados. Então, o dom de línguas, ele tem que ter decência. Embora o próprio Paulo falasse língua, ele também profetizava, porque ele buscava a edificação, o crescimento da igreja. Enquanto falar em línguas beneficia somente o falante. Procure todos os dons. Quer falar em línguas? Sim, mas Paulo fala: procure também a profecia, a mensagem, entregar a mensagem. O cristão de Coríntios falava em línguas, exercia vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito com ajudar as pessoas. Olha a outra hipocrisia: você falar um monte de dons e não está nem aí com o próximo. Todos quantos vierem a frequentar nossa reunião devem ser edificados. Então, toda pessoa que vai na igreja, hoje está um pouco difícil a gente ir pessoalmente, mas na situação da pessoa ir na igreja aceitar a Cristo, ela quer ouvir uma palavra, ela quer que o Espírito Santo fale com ela. Ela quer ouvir um louvor que seja cristocêntrica, não abre o mar. Eu determino. Você não determina nada. Você determina o quê? O que eu determino? Nada.
Quem é você para determinar alguma coisa? Então, o louvor tem que ser cristocêntrico, a mensagem tem que ser cristocêntrica, para que através da mensagem o Espírito Santo entre lá no coração da pessoa e a pessoa chegue ao arrependimento. Por isso não podemos nos escandalizar. Quando a pessoa estiver falando em línguas no púlpito, foi ensinado isso até pelo pastor Fernandes, que já descansa no Senhor. Infelizmente o Covid pegou ele, mas o Senhor o recolheu. Ele ensinou uma vez o seguinte, que quando falasse em línguas, nosso pastor chileno, querido pastor chileno, um amor de pessoa, ele ensinou que quando a pessoa falasse em línguas, ela tinha que sair do microfone. Fala de lado aqui, ó. Ele nos ensinou isso. Porque não é para falar em línguas no microfone, para falar a mensagem no microfone. Se você está falando em línguas que você sentiu de falar em línguas, você sai do lado, fala, depois volta. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não se comungam da mesma fé. Os dons não é feito para escandalizar. O pior é que escandaliza até a gente. Imagina quem está de fora. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho? 1 Coríntios 14, 9. Se não entende o que está sendo falado. Paulo não condena o dom de língua. Pelo contrário, pode ter. Mas ele fala, dê preferência à profecia. A mensagem da palavra de Deus. Os dons têm uma razão de existir na vida do cristão: edificar a vida do outro irmão, o próximo. Então, se o dom de cura é para edificar. Dom de profecia é para edificar. O dom de ensino é para edificar. O dom de mensagem é para edificar. É para edificar. Edificar todo o corpo de Cristo. Na primeira carta de Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito dos dons. Leiam o capítulo 12, leiam o capítulo 14. Vou bater nessa tecla. Leia. Para de seguir a orientação dos outros. Duvida até do que eu estou falando. Se você duvida do que eu estou ensinando aqui, vai lá ler. Ah, Fernando, não concordo com você. Vai lá ler. E vê se está errado. Esse é o importante que você tem que ter na cabeça. Discutir o que está sendo ensinado e buscar a fonte. Qual é a fonte que eu estou usando? Capítulo 12 e 14 de Coríntios. Vai lá e lê no capítulo 12 e 14. Paulo, ele mostra que os dons são utilizados com amor. No capítulo 13 fala isso. Todo o corpo de Cristo é edificado. Ele também fala que em Efésios que nós somos membros de um só corpo. E cada qual tem uma função na igreja. E coopera com a dos outros. Mas o que liga um dom ao outro, nós, da mesma forma que nós temos vários membros, o que liga uma coisa na outra, é nossos músculos e o sangue, né? Vamos dizer, nossas veias. Nossa rede de veia, neural e veias, uma coisa. Então, o que liga a minha mão ao meu braço é um músculo, as veias, que seguram. A nossa veia e músculo que liga uma coisa a outra, na verdade, por mais que eu tivesse uma mão, vamos considerar a analogia o seguinte: se a minha mão tiver, como que eu vejo que a minha mão está desconectada? Se o circuito neural dela, as redes neurais da minha mão, os nervos, estão desconectados com o braço. Então, se eu tomar uma facada aqui no braço, na mão, e a mão me desconectar, aqui que vai desligar? Vai desligar minhas redes neurais entre os dedos e o meu braço, né? Então, o que liga o meu braço, fazendo meus dedos funcionarem em conexão ao meu cérebro? O que leva a ordem para os meus dedos funcionarem? É minhas redes neurais, minhas redes de nervos. Então, os nervos são as redes que conectam o meu cérebro, que fazem todos os meus partes do meu corpo funcionar, o que faz o meu coração funcionar, o que faz meus órgãos funcionar, o que faz cada coisa do meu corpo funcional é minha rede neural, é a minha, vamos falar, a minha fiação interna. Ou como no carro, quem gosta de carro, é o chicote, seria o nosso chicote. Então, o que é o chicote da igreja? O que é a rede neural da igreja? Se Cristo é a cabeça, é o nosso cérebro, e ele dá as ordens, o que manda as ordens para baixo? É o amor. É esse o exemplo que eu quero fazer com os irmãos, analogia. O que faz uma coisa ligar a outra é o amor. Então não adianta você ser mão ou você ser pé na obra de Deus se você não estiver ligado ao corpo através do amor. Porque Paulo fala no capítulo 3, ainda que eu falasse línguas, que eu fizesse dom, que eu meditasse, que eu já me entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a dor, não serve para nada. É a mesma coisa que eu ter um braço desconectado do corpo.
Como que funciona isso? É um braço que sofreu e foi os nervos foram rompidos. Então o braço está até junto do corpo, está lá. Mas ele é inútil. Não serve para nada, ele está desconectado. No entanto, quando uma pessoa tem uma lesão em algum membro do corpo, a primeira coisa que é rompida é a conexão nervosa. Qual é a conexão com a Igreja de Cristo? É o amor. Se não houver amor, não há edificação. Se não houver amor, seu dom de língua não serve para nada. Se não houver amor, meu ensino não ensina para nada. Ensinar não ensina para nada. Se não tiver amor, o propósito do dom não funciona. Então, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Eu vou traduzir isso para a versão 2021. Ainda que eu falar, tivesse todos os dons, mas se eu não tiver amor, eu sou um tolo. Eu só estou fazendo barulho. Só serei um tolo. Então, o propósito dos dons é edificar a igreja através do que? Do amor, através da rede neural, a rede, os nervos que ligam o corpo de Cristo, a igreja, é o amor. Deus levanta homens e mulheres espiritualmente para doutrinar a igreja. Moral. A igreja é o edifício de Deus. Tem uma palavra. É, 1 Timóteo 3:16. Primeiro ou segundo? Ah, é segundo. 2 Timóteo 3. Toda a escritura é divinamente inspirada. E as pessoas, Deus levanta pessoas para fazer o quê? Ensinamento da palavra. Para ensinar. Redaguir. O que é redaguir? Significa o seguinte: argumentar, lançar acusação, recriminar, corrigir. Corrigir, instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Deus levanta pessoas para que elas sejam um edifício de Deus, para que ela cresça, para que ela tenha raízes, para que ela tenha estrutura, que ela deixe de ser criança na fé e comece a ser um adulto e comece a entender, porque aí a gente vai conversar depois de outras coisas. Eu não preciso ficar corrigindo as pessoas por causa da meninice com os dons espirituais. Eu vou falar sobre as armaduras de Cristo em Efésios capítulo 6. Eu vou falar sobre as hostes e potestades que tentam dominar os governos atuais. As coisas que estão por trás da pandemia, as coisas que estão por trás de algumas ideologias. Começa a entrar num outro nível de espiritualidade, onde você começa a enxergar coisas que as pessoas não estão enxergando, porque elas estão preocupadas ainda com a meninice, com coisas básicas. E elas não estão vendo movimentos mundiais de guerras ou de guerras biológicas, de movimento entre ação, não estão olhando para Israel, que é a videira, como a Bíblia fala, com as coisas que estão acontecendo lá, não está olhando o que está acontecendo com a doutrinação das nossas crianças através de ideologias anticristãs, não está vendo os irmãos sendo perseguidos na igreja, a igreja sendo demolida por causa da pandemia, não está tendo ninguém tão derrubando a igreja. Igrejas históricas até. Teve uma igreja na França que tinha mais de 500 anos e passaram o trator em cima. Não estão vendo isso, porque a mente dela ainda está preocupada de fazer o ratatá, ou fazer o reteté. Ela não está preocupada ainda. Ela ainda está na meninice. Ainda está nas invejas, nas porfias, nas pequenas brigas de cargo. Nossa, estou tão preocupado com cargo. Então, Deus levanta pessoas para poder fazer elas crescerem espiritualmente, para falar, leia a Bíblia. Você está em casa, qual é a sua desculpa agora? Você tem tempo? Leia a Bíblia. Ah, não tenho tempo. Não, tá todo mundo em casa. Não tem um momento do seu dia que você não consegue fazer um devocional a Deus? Não consegue ler? Isso serve para mim como para você.
Não tem um momento que eu possa dedicar a Deus, faço tantas outras coisas, não tem um momento que eu possa sentar e conversar com Deus. Os ministros são sábios arquitetos, como 1 Coríntios 3,10, são pessoas que nos trazem a mensagem, que oram por nós, que nos ajudam, que nos corrigem, que falam aquilo na nossa cara que a gente não quer ouvir, falando, você está errado, isso é pecado. Outro dia entrei numa discussão com uns parentes meus, que a pessoa estava falando assim, ah, mas omitir não é mentir. Eu falei assim, desde quando? Omissão é mentira. Paulo, Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Comete pecado. Se eu ganho R$ 1.000 e falo para minha esposa que ganho 800, eu estou mentindo para ela, não estou omitindo. E mentir é pecado. Se eu ganho R$ 1.000 e falo para o imposto de renda que ganho 800, eu estou mentindo, não estou omitindo. Omissão é uma mentira. Então, ah, mas não concordo. Problema teu. É mentira. A Bíblia fala que se você sabe fazer o bem e não faz, é mentira. Vamos lá, Tiago. Aquele que sabe fazer o bem. Ó, tá com dúvida da mensagem? Ficou no Google. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ó. Tiago, capítulo 4, 17. Tiago, capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que sabe qual é o certo, que sabe como faz o correto, e não o faz, comete pecado. Ah, mas eu ocultei do meu marido a senha da conta. Eu falei, então tá errado. Depois não descobre, não sabe por que que o casamento tá acabando. Por causa de mentiras, pequenas mentiras que vão entrando. Isso é um outro assunto, outra aula. Mas os ministros começam a mostrar essa verdade, aquela verdade que incomoda, a verdade bíblica, a doutrina bíblica, que é para ensinar, para corrigir, redarguir. Então Deus levanta pessoas para corrigir, para falar que bandido é bandido. E que se ele não aceitar Cristo, ele vai para morte. E todos que idolatram bandido também. Bandido bom é bandido salvo. Aquele que aceitou Jesus na cruz e falou assim: ó, lembra-te de mim. Isso é bandido bom, mas se eles não se arrependerem, irão pagar o seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E quem idolatra bandido também compactua com essas coisas, porque não sabe fazer o bem, mas não concorda. Ah, o traficante é tão bom aqui, ele nos traz. Mas ele é bandido. Ah, meu marido é tão bom, ele bate em mim, mas é tão bom. Tão bom? Meu Deus do céu. Seja liberto em nome de Jesus, que abra seus olhos através da mensagem de Cristo. É esse o papel dos ministros que tem que ensinar a verdade. Ensinar aquilo que ninguém quer falar através da Bíblia. Doa a quem doer. E aí na Bíblia, Jesus fala: se vocês foram perseguidos pelas minhas palavras, tá certo. Se você está falando a palavra de Deus e você está sendo perseguido, tá certo. Continua. O problema é quando as pessoas estão concordando muito com você. Aí tem problema, vai se examinar. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo, eles nos ensinam que Cristo é a nossa base. Pessoas que nos instruíram, pessoas que ensinam a palavra de Deus. Billy Graham viveu a vida dele inteira falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Você não vê outra mensagem do Billy Graham que não seja Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Morreu falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. São pessoas que cresceram nas nossas histórias, que nos ensinaram através de Bíblia, através da palavra, como Spurgeon, como outros pensadores, que deixaram diversas obras assim profundas, porque eles são edificadores, eles ajudam o crescimento da igreja. Em cima da base de Cristo, eles vão edificando a palavra, para que a igreja seja crescida na graça e no conhecimento. Paulo fala: seja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Eu não posso ensinar outra coisa para vocês que não seja Jesus Cristo, no qual ele está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento.
Toda a palavra tem que ser cristocêntrica, não é mariacêntrica, não é fulano-cêntrico, não é igreja-cêntrica. Ah, eu tinha depressão, agora eu fui na igreja tal, eu não tenho mais depressão. Não é a igreja, é Jesus. Quem tira a depressão é Jesus, não é a igreja A, B, C, é Jesus. Ah, antes eu fazia isso, agora eu falo, é Jesus, ele que controla. Paulo Pedro nos exortou acerca da administração dos dons. Pedro usou a figura de um dispenseiro, que todos que são ministros, têm dons na igreja, eles são como despenseiro. O que é o despenseiro? É como se fosse um servo, vai lá na despensa, exatamente essa palavra, pega o suprimento para trazer, para entregar, fazer a comida. Então, assim, existe o cozinheiro, existe o despenseiro. Ele vai lá no armazém, pega o arroz para o cozinheiro fazer o arroz, ou a carne, assim por diante. Então, ele usou a figura dessa pessoa que é o despenseiro, que cuidava do armazém, que ele administrava a despesa e tinha total confiança do patrão. Então, o que é o dispenseiro? Aquele que vai lá no armazém. Qual é o armazém? A palavra. E pega o pão. E traz o pão e mostra o pão para vocês. Vamos nos alimentar desse pão. É o pregador da palavra, que está lá antes de pregar, ele está lá orando na casa dele, pedindo para a palavra dele. Então, o que ele é? O dispenseiro. Ele vai lá na reserva da Bíblia, pega o pão, que é a mensagem, e traz a mensagem. Então, esse é o dispenseiro. O dispenseiro adquiria os mantimentos e zelava para que não estragasse. O dispenseiro é aquele que vai lá e fala assim: olha, esse pão ainda está em dia, esse pão tem que ser consumido. E distribuía para a alimentação das famílias. O dispenseiro do Senhor é o que alimenta as pessoas. Ele traz da palavra o pão para que seja distribuído. Em 1 Coríntios 4:1 e Efésios 2:19. Então, Jesus nos ensina o seguinte: cada um, através de Pedro mostra, o apóstolo Pedro fala, cada um administre os dons como recebeu, como bons despenseiros e multiformes da graça de Deus. Existem diversas formas e diversos dons. Se alguém falar, fale, segundo a palavra de Deus. Qual é o centro? Jesus. Se alguém administrar, administre, segundo o poder que Deus dá. Quem é o centro? Jesus. Para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra e o poder para todo sempre. Todos os dons existem, servem para nossa edificação através de Cristo. Cristo é o centro. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Como dá o exemplo do corpo. Nossos nervos interligam o corpo. Se um desses nervos é rompido, o corpo está inútil. Aquele pedaço de corpo está inútil, ele é desligado do corpo. Então, só para finalizar, os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis para nossa edificação. Mas ele é interligado com amor. Se o dom não tiver amor, ele é só um barulho. O dom, ele entra no meio dos dons carismáticos. Porém, os dons sem a presença do amor é um corpo sem alma. É igual você ter um braço que não funciona. Um braço que teve uma rompimento de ligação dos nervos e ele não serve para nada. Ele tá lá, tá conectado, mas você não consegue nem levantar nem mexer. Ele parece é um corpo morto no teu corpo. Isso é um dom na igreja sem amor. Paulo ele compara como um metal como um gongo, que só faz barulho. Só faz barulho, mas não significa nada. Você não entende o que está escrito. Então, o objetivo do apóstolo é mostrar que o homem que professa o dom, somente o dom de línguas, ele era, como era praticado em Coríntio, e não tiver amor, na realidade é só um instrumento metálico sem significado nenhum. Se você tem um dom e você não tem amor, você só é um tolo. Você não está sendo usado para a obra de Deus, porque a obra de Deus, ou o dom, qualquer um deles, é usado para a edificação da igreja, para o crescimento do próximo, e não para o seu crescimento, não para a sua edificação, para o seu aparecimento. Sempre vá pelo caminho, como diz o João Batista, que Jesus cresça e eu diminua. Concluindo, a Igreja de Cristo tem uma missão, proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Os dons espirituais são um arsenal que nos ajuda no crescimento espiritual e intelectual de Cristo. Estão à disposição do corpo de Cristo para a sua missão. O propósito dos dons é edificar a igreja.
Nunca devemos usar o santo de nomes, nunca devemos usar os dons santos de Deus para benefício próprio. Nunca. Agradeço a oportunidade. A próxima lição é dons de revelação. Aguardo vocês. Se Deus permitir, será presencial. Se Deus permitir, será online. Está tudo no controle dele. Ore comigo. Senhor, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por essa palavra, no qual o Senhor tem falado conosco através da Bíblia. Que cada um que ouviu essa palavra, Senhor, possa transmitir essa palavra ao seu próximo, que possa usar os dons conforme está escrito na sua mensagem. Te agradecemos por tudo, Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua. Seja feita a sua vontade, te agradecemos por tudo, nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor, no decorrer dessa semana, protegendo nossas casas. Se o Senhor permitir, faremos aula presencial. Se o Senhor permitir, será online. Mas de qualquer forma, o Senhor está no controle de tudo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma ótima semana em Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade. Fiquem na paz.